Bom, boa noite a todos, aqueles que nos assistem presencialmente, aqueles que nos assistirão online posteriormente. Sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, presidente da ABAME, e fico muito feliz de abrir mais um evento aqui da nossa casa. Eu fui questionado, não vou citar nomes, não vou criar problema algum, eu fui questionado mais de uma vez, na verdade, por algumas pessoas que falam assim: mas às vezes eu vejo na ABAME temas que não são sobre direito imobiliário. E aí eu perguntei, mas não é sobre direito imobiliário, por que você afirma isso, né? Por que não é direito imobiliário? Não, porque não está escrito imobiliário no título. Eu falei, mas aí, se a pessoa que me pergunta é limitada, não consegue enxergar qual é a correlação com o direito imobiliário, a gente pode até eventualmente facilitar a vida, colocar ali um parênteses, alguma coisa assim. E o tema de hoje me foi questionado: o que tem a ver seguro de vida com o direito imobiliário? Eu dei um exemplo, eu queria trazer para vocês o exemplo que eu achei interessante. Falei o seguinte: imagina que uma pessoa que tenha muitos bens, esperamos que todos tenham muitos bens, né, ao final das suas vidas, uma pessoa que tem muitos bens falece, e você tem que custear esse inventário, e os seus herdeiros não têm dinheiro. Muitas vezes é o seguro de vida que vai dar os meios para você solucionar esse problema. Então acho que está respondida. Exatamente. Do porquê que isso é importante? Cara, eu e os microfones, nós temos uma relação muito complexa. Então acho que fica aí respondida a questão. As brincadeiras à parte, eu tenho ficado muito orgulhoso da ABAME, porque a gente tem conseguido imprimir uma quantidade, uma qualidade de eventos tão boa quanto a gestão anterior, que foi uma gestão extremamente profícua, e tenho certeza que a doutora Alessandra, a presidente que veio antes de mim, também fica muito feliz de ver que a ABAME caminha para frente, caminha com intensidade e com temas interessantes. As nossas comissões, a gente acabou de passar por um processo de reformulação. Inclusive, já fica aqui de público o meu agradecimento à doutora Marcela pelo período que esteve à frente da comissão, passou aqui o pastor. A doutora Edilane. E de alguma maneira eu acho que a gente está conseguindo aos poucos incutir na cabeça de todo mundo que participa da ABAME, seja como associado, como só um namoro, um flerte. Nós temos, inclusive, isso é uma característica da ABAME, nós temos muitas pessoas que estão numa fase de namoro com a ABAME. Ainda não entraram na ABAME, mas olham para a gente olha para eles, mas entrarão, inevitavelmente farão parte dessa família em algum momento. Isso também, a gente fica muito feliz que isso aconteça. A ABAME sempre foi uma casa que recebeu muito bem todos que estiveram e quiseram participar conosco aqui dos nossos eventos de forma republicana, de forma generosa, coletiva. O evento de hoje, Seguro de Vida como Ferramenta do Planejamento Sucessório, é um evento organizado pela Comissão de Estudos em Direito, Família e Sucessões. Nos brindará com a palestra principal o Dr. Luiz Fernando Segler. Dr. Luiz Fernando Segler, especialista em seguros nacionais e internacionais e membro do MDRT, com reconhecimento no Court of Table. Com certeza será um evento interessantíssimo, mas antes eu tenho alguns deveres institucionais a cumprir, e um deles nós temos membros da comissão, hoje presidida pela doutora Edilane, para tomar posse, correto? Então, doutora Edilane, por favor, faça as honras, dê posse aos membros da sua comissão, e aí eu retorno com a palavra para dar continuidade. Boa tarde a todos. Boa noite, Boa noite, Thiago. Não, não vai ser prefeito ainda. Ah, sim, eu sei, perdão. Boa tarde. Quero agradecer primeiramente a confiança para dar continuidade à presidência da Comissão de Estudos de Direito de Família e Sucessões, que anteriormente era da gestão da doutora Marcela. Então, eu chamo para tomar posse na comissão Elisiane Reinaldo da Costa. Nova Iguaçu. Aqui. Elizabeth Monteiro de Souza. Ela já fez até Parabéns,
Mas sabe quando você não enxerga, você Luciana Monteiro de Souza. Muito orgulhoso. Ah, isso aí, obrigada. Antônia Alice Pontes Guilherme. A gente gosta de comissão para trabalhar, hein? Já filmei, né? Tem. Isso é panela? Isso é panela? Ivani Camargo. Iveria Camargo Alves. Márcia Gomes Virtuoso. Não tirou foto, né? Eu sou péssimo. Eu tenho qualidade de fazer essa pergunta. Obrigada. Tatiana Candreva Palumbo. Ou seja, Paulo. Não. Paulo. Eu acho também que, sei lá, mas o sobrenome. Bom, agora oficialmente, eu queimei largada ali, eu queimei largada. Então, para assinar o nosso livro, a nova presidente da Comissão de Estudos em Direito de Família e Sucessões, doutora Dilane Magnavita Ferrari. E pessoal, assim, deixa eu falar, testemunhar uma coisa interessante, assim, que foi, para mim foi especialmente legal. Quando a Marcela me procurou informando que ela não mais presidiria a comissão, eu já, na minha cabeça, falei assim, caraca, mais um problema para eu resolver, porque como é que é isso? Sucessão de comissão é um negócio sempre desgastante. E eu falei, Marcela, mas e aí, como é que vai ser isso? E eu nunca vi uma comissão tão ordeira, tão organizada, tão unida, que acho que em menos de 5 minutos as soluções já estavam todas na minha frente. Foi só eu dizer assim, ó, concordo, ainda tudo certo. Então, parabéns pela união de vocês. Foi incrível, facilitou a vida do presidente. O presidente agradece. E eu acho que é isso que a gente deseja, né? Que as coisas se organizem de maneira orgânica, né? Quando a gente está na função de presidente, as pessoas não queiram imaginar que eu sou um polvo. Não sou um polvo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de braço para fazer as coisas acontecerem. E uma comissão funciona bem, é tudo que
que eu quero para mim. Bom, seguindo aqui o nosso rito, antes de dar início ao evento, passar a palavra para a presidente, informar aqui que nós temos na semana que vem um evento muito importante, a nossa oficina jurídica Geraldo Beire Simões. A oficina jurídica, só para conhecimento talvez daqueles que não conheçam ainda a sistemática da nossa ABAME, a nossa oficina jurídica ela é uma amálgama de uma das atividades que nós temos históricas aqui. A gente meio que condensou isso numa coisa só. A ABAME é famosa por conta de um evento que acontecia às terças-feiras à noite, se não me engano, que era o Pinga Fogo. Pinga Fogo vinha aqui na frente, Silvio Capanema, Geraldo Beire, Pedro Cantizano, Sérgio e todos aqui. Cisne, desculpa, não fiz o registro. Nosso conselheiro nato, ex-presidente da ABAME, perdão, não tinha feito o registro. Palmas para o nosso. O Cisne pode falar isso com mais propriedade que eu, inclusive. E era talvez a joia da coroa da ABAME, né? Reunir isso aqui, ficava lotado, etc. E aí o tempo, pandemia, tecnologia, etc. Sempre ficou muito longe para muita gente. Perde-se um pouco aqui, perde um pouco ali. E aí nós tentamos resgatar a oficina jurídica, porque surgiu também no meio desse caminho uma oficina jurídica muito interessante. E aí nós criamos uma grande amálgama do Pinga Fogo com a oficina jurídica, e hoje a nossa oficina jurídica é dividida em 3 blocos. No primeiro bloco da oficina a gente fala sobre novidades do mercado imobiliário. Então nós temos sempre ali alguém, morador, que vai trazer essas novidades ou provocar algum tema que seja uma novidade. Na sequência nós temos o próprio Pinga Fogo, que é nós temos o próprio Pinga Fogo, que é um momento ali de eu apresento um caso concreto, aí alguém vem com uma solução, é uma solução mais maluca que a outra, um caso mais doido que o outro, e assim a gente vai ali tentando chegar a uma conclusão do que fazer, e sempre conseguimos, pelo menos até hoje, nunca saímos sem solução. E o terceiro bloco das oficinas é a votação das recomendações ABAME, e aí é esse ponto que eu queria chamar a atenção. As recomendações ABAME, elas nada mais são do que os entendimentos consolidados sobre determinados temas jurídicos da nossa casa. Por que a gente começou a fazer isso? Porque nós sentimos a falta de que ao término das oficinas jurídicas nós tivéssemos ali o produto final daquilo. Poxa, e aí? Aquelas conclusões tão interessantes que nós tivemos, onde é que elas estão escritas? Como é que elas ficam tangíveis? Então, os enunciados, eles são votados. É um formato bicameral de votação. Então, ele primeiro é votado na oficina jurídica, o enunciado. Se o enunciado for aprovado na oficina jurídica, ele é levado para o Conselho Deliberativo. Cisne já participou de algumas votações do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é sempre muito amável nessas deliberações. E se houver essa dupla aprovação, isso se torna um entendimento consolidado da ABAME e isso é divulgado. Divulgado para onde? Para todo o mercado. Nós usamos todas as nossas redes sociais e redes de network mesmo para comunicar, e nós comunicamos esses nossos enunciados aos tribunais. Eu até estava comentando numa reunião que tivemos ontem da Comissão de estudos sobre comprimento e negócios conexos, que eu falei o seguinte: o melhor lugar para se mandar é para o STF, porque o STF, eu não sei se eles leem os enunciados, mas que eles respondem com uma delicadeza e uma gentileza tão grande. Eles falam assim: olha, muito obrigado pelo envie sempre, então a gente fica até feliz ali com o retorno. E a gente envia, nós temos tido uma boa recepção dessas comunicações, ou seja, a ABAME ela tem esse papel de protagonismo de mercado, não apenas para os abamianos internamente, mas para fora. Por mais que a gente tenha feito um trabalho muito interno, porque eu acho que a gente merece. A gente se dedica muito a essa casa, a gente merece isso. Então, fica o convite para os abamianos, em especial, participarem da oficina jurídica. As recomendações jurídicas, o interessante é que nós temos debates na hora de votar. A Comissão de Direito de Família aprovou uma recomendação interessantíssima sobre alimentos compensatórios, e que teve um super debate durante ali. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, muda o texto, melhora, aprimora. E a gente conseguiu chegar ali numa redação final que foi aprovada por unanimidade, tanto na oficina quanto no Conselho Deliberativo. Então participe. Nosso próximo encontro da oficina jurídica será no dia 26 de maio, semana que vem, terça-feira. E ao final da oficina nós temos já o nosso tradicional aniversariante do mês, que também é divertidíssimo, tem bolo, tem salgadinho, tem refrigerante. É divertidíssimo, é muito legal, vale muito a pena participar. Também temos o curso online. Nós criamos também nessa gestão a Escola Superior da Advocacia Imobiliária, que é o nosso braço acadêmico dentro da ABAME. E essa escola, nós temos uma predileção pelos cursos online, até por uma questão de profusão.
mas a gente faz muitos cursos presenciais, mas nós temos um novo curso sendo lançado, que é o Grave, Edite e se Posicione nas Redes Sociais. É um curso que será ministrado pela doutora Márcia, que está aqui conosco. É exatamente para apresentar para a advocacia mecanismos, né, estratégias, método para se bem posicionar em redes sociais, que hoje, quer queira, quer não queira, é uma necessidade. Ponto. Não há polêmicas em relação a isso. Ninguém precisa ficar fazendo dancinha, não chegar a tanto. Contudo, você tem que ter uma presença mínima em rede social. Isso é importante. Você é o seu escritório, seja lá quem for. Isso passou a ser um dado fundamental. Minha esposa mesmo, esses dias, indicaram para ela lá uma dermatologista. A primeira coisa que ela faz, pega o celular, qual é o Instagram da dermatologista. Achou, gostou, graças a Deus. Então está tudo resolvido. Então é importante nós termos isso, para bem ou para mal, isso se tornou uma realidade que a gente tem que estar inserido. Então o curso será muito bem-vindo, tenho certeza que será muito profícuo para todos. E finalmente nós teremos o lançamento do livro, assim, nós teremos o lançamento do livro Tributação e Inteligência de Negócios, Impactos da Reforma Tributária nos Setores Estratégicos da Economia, coordenados pelo Dr. Gilberto Luiz do Amaral e a doutora Letícia Marie Fernandes do Amaral, que é filha da nossa conselheira, a doutora Tânia. Então, fica o convite, o lançamento será feito aqui na ABAME no dia 18/6/2026. Só faltou aqui o horário, mas eu quero crer que é à noite. Mas é que não está o horário aqui escrito, mas eu acredito que seja de noite o lançamento, mas confirmaremos, esse convite será enviado para todos. Bom, agora que eu cumpri todas as minhas funções institucionais, sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Dilane para dar prosseguimento ao evento. Agradeço mais uma vez pela sua participação, prazer recebê-lo. Vou sair da tribuna para o efetivo destaque da nossa presidente e vou descer. E um último aviso que é importante. Do dia 29 de maio ao dia 9 de junho, a presidente da ABAME será a doutora Daniela Capanema, porque eu estarei em viagem e tentarei não trabalhar. Então eu, inclusive, comuniquei a doutora Daniela para você será presidente da ABAME por esse período, cuide bem da ABAME, que esteja tudo de pé para eu voltar. Então fica aí já também o aviso público de que eu tirarei essas curtíssimas férias e voltarei com a doutora Daniela como presidente. Vocês estarão em mãos melhores dos que as minhas, então tenho certeza que vai ser produtivo para todos. Dilane, a palavra é sua, parabéns pelo evento, que seja ótimo para todos nós. Agora, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecendo a Marcela, a gestão da Marcela, que fez uma novidade, nossa comissão é bem participativa, todos colaboram com o crescimento e desenvolvimento da comissão. Parabéns a todos os membros que retomaram a posse hoje e os novos membros que ingressaram hoje aqui com a gente. Então, obrigada a todos. Quem quiser participar, está aberto o convite para participar da Comissão de Estudos de Direitos de Família e Sucessões. Bom, vamos apresentar agora o nosso convidado, o Sr. Luiz Fernando Seglia, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, certificações e registros profissionais, certificado pela CVM, certificado pela Ambima, certificado pela SUSEP, atuação no mercado financeiro segurador, com foco em planejamento financeiro, proteção patrimonial e sucessão, especialista em seguros nacionais e internacionais, membro da NDRT, uma das maiores referências globais em alta performance no mercado de seguros e planejamento financeiro, com a palestra sobre o seguro de vida como ferramenta do planejamento sucessório. Passo a palavra agora do Luiz Fernando. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado ao Dr. Carlos pela introdução. Foi muito importante essa citação com relação à herança, né, a sucessão propriamente dita, porque é justamente aí que o seguro de vida vai ser inserido como uma ferramenta de extrema importância. E aqui eu não quero fazer desse nosso encontro uma palestra, mas sim um bate-papo, né, para que a gente possa trocar experiências, porque vocês vão perceber que eu não vou trazer aqui lições, mas sim reflexões do dia a dia dos doutores. Como a doutora Dilane acabou de apresentar, eu também sou colega de vocês, formei em 2007 aqui para a Universidade Cândido Mendes, fui aluno do Dr. Silvio Capanema, tive muitos embates
Eu ser vascaíno, ele um grande flamenguista, né? Cara, com muitos amigos, assim, tive uma relação saudosa aí do Dr. Silvio, é um cara que eu tenho extremo respeito e admiração. Então, posso levantar, gente? Fiquem quietos, sentar. Você quer que a gente vá passando o slide? Pode passar. Deixa eu só me entender aqui. Então, só para a gente iniciar essa conversa, eu trouxe aqui o tema como seguro de vida como ferramenta do planejamento sucessório, justamente para que vocês entendam o quanto o seguro de vida pode também facilitar o trabalho dos gestores. Ele é uma ferramenta de liquidez em que o seu cliente vai ter o subsídio que ele mais precisa no momento mais difícil da vida deles para herdar aquilo que foi construído ou pelo patriarca ou pela matriarca da família, né? Ou um tio, uma tia que deixou em testamento aquele bem do seu cliente, tá? Então essa solução de liquidez, ela vai trazer aqui alguns questionamentos, né? Por que não existe liquidez hoje? Porque 80% não faz um testamento deixando isso descrito da forma correta. Às vezes até existe o testamento, mas da forma correta não é feito o testamento para que essa herança seja transmitida da forma ideal. 20% do patrimônio ele fica perdido. Por quê? Porque essas famílias não têm essa liquidez imediata, porque, como os doutores sabem, existe um prazo para o inventário ser protocolado, e nessa ocasião, se não for protocolado, passa a correr o famoso, não gosto nem de dizer frase, é desespero da família ver um bem que pode ser alienado por um valor e vai ser alienado muitas vezes pela metade do preço, ou até menos do que isso, para poder honrar não só os impostos, mas às vezes como custas cartorárias, honorários advocatícios, e na sua grande maioria as famílias não sabem nem a quem recorrer. Eu tenho muitos clientes assim que no momento que me procuram passaram isso através dos seus familiares e não querem que os seus filhos passem pelo mesmo que eles passaram. Aqui eu só trago um dado que aqui até está bem defasado, tá? 36 meses de espera. 36 meses de espera para o inventário, os doutores sabem que é até muito pouco tempo, né? Quem aqui já deve ter se deparado com inventários aí de 10, 12, 13 anos. Eu tenho um cliente que já está há 15 anos, um patrimônio gigantesco que está sendo dilapidado por conta dessa questão, tá? E a liquidez é zero. Então, não existe liquidez com o seguro de vida. Se você tem um seguro de vida e você deixou lá o beneficiário descrito dentro daquele seguro de vida, ele vai receber de forma líquida, certa e imediata. E um fator que eu vou abordar mais, mas eu vou reforçar aqui, sem nenhum tipo de tributo, tá? Hoje são utilizadas diversas outras ferramentas que, pela reforma que vai ocorrer, né, já está ocorrendo, vão ser tributadas. E aqui eu trago os 4 principais gargalos críticos dentro da sucessão, tá? E aqui eu coloquei como pessoa física, para ser algo mais imediato para os doutores, mas isso também vai acontecer para a pessoa jurídica, né? Até porque as pessoas jurídicas têm CPFs por trás delas. O que acontece muito desses 4 gargalos? O imóvel fica preso nesse inventário e, na sua grande maioria, a maioria das vezes, essas famílias não têm noção do tamanho da propriedade. Meu pai tem um apartamento, a minha mãe tem um apartamento, mas quando realmente você vai inventariar, são descobertos diversos outros patrimônios líquidos e ilíquidos que não têm condições de serem acessados por conta da pessoa ter ido a óbito. Dívidas que não esperam esse inventário. O que são essas dívidas, né? São financiamentos imobiliários, consórcios, dívidas pessoais, ou até mesmo despesas que deixaram de ser pagas antes dessa pessoa ir a óbito. Como é que essa família consegue honrar com todas as despesas do dia a dia delas, que esse pai ou essa mãe tinham de imediato? Na sua grande maioria não tem. Tem por um mês, tem por 2 meses. Quanto tempo esse inventário vai demorar? Mais uma vez, um mínimo de 36 meses, tá? E ali eu fui bem otimista. Erosão tributária do patrimônio. Durante esse período, todos os impostos vão incidindo sobre esse patrimônio, entre dívida ativa,
vão entrar em leilão, vão ser penhorados, e como patrimônio, até tem um caso muito famoso, não sei se os doutores tomaram conhecimento disso, o tabelião faleceu, que tinham mais de 70 imóveis no Rio de Janeiro. Essa família herdou, salvo engano, em torno de 30 imóveis, porque aconteceu exatamente isso. Tá? E aqui é algo que todos passam, e no momento do inventário é mais do que comum, são os conflitos familiares e os bloqueios judiciais. Então, esses conflitos familiares, eles acabam cessando quando você tem um capital de imediato através do seguro de vida para honrar tudo aquilo que precisa ser honrado, e aí vai ser partilhado os bens da forma que deve ser feito. Eu não vou entrar aqui nessa seara, porque isso aí os doutores entendem bem melhor do que eu. E aqui um mote que eu acho interessantíssimo, eu tentei colocar da forma mais ilustrativa possível, que o seguro de vida ele transforma a lei em caixa. Tá? Muito diferente de holds, offshore, previdência privada, é um recurso que chega em no máximo em 3 dias úteis. Né? Eu estava conversando agora com a doutora Luciana aqui, e assim, já tiveram ocasiões sim de demorar um pouco mais, mas não vou demorar mais do que 36 meses. Não vou demorar mais do que 36 meses. Tá? E o mais importante disso, tem a isenção de imposto, tá? Ele não entra em dívidas, ele não concorre com dívidas do seguro de vida. Tá? E hoje ele é regido pela Lei 15.040 de 2024. Anteriormente, os doutores têm conhecimento dessa lei? Tem. Por que essa lei foi de extrema importância? Antigamente, essa lei, antes da existência dessa lei, o seguro de vida ele se misturava com o seguro, com o Código Civil, com as normas da SUSEP e algumas correntes, né, jurídicas que já discutiam muito essa questão do seguro de vida dentro da sucessão. E aí, com o advento da Lei 15.040, ela, para suas diretrizes, trazendo mais transparência, de acordo com as condições gerais, que nada mais são do que as diretrizes contratuais do seguro de vida, tá? Isso trouxe aí a forma de indenizar, a isenção do imposto de forma muito mais clara para o segurado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas contratam um seguro de vida e não sabem o que realmente está protegido. Né? Ele contrata porque ele foi indicado, porque ele foi orientado a fazer, mas muitas vezes ele não sabe o que realmente tem dentro daquele contrato, que nada mais é o contrato. E o que para mim é algo que é fantástico dentro do seguro de vida é a alavancagem que é feita em cima disso. Então aqui é uma média. Tá? A cada R$1 você consegue ter um capital do segurado de R$60 mil. É lógico que isso vai variar de acordo com o gênero, de acordo com a idade, com a atividade. Tá? Isso aqui é uma média do que hoje existe no mercado. Então você consegue contratar um capital de R$60 mil de benefício, né, para você direcionar para os seus beneficiários, com R$1. Tá? E aqui eu trouxe o comparativo de tributação do seguro de vida. Tá? 3 dias úteis a liquidez, a tributação é isenta, o inventário vai levar de 12 a 36 meses, mais uma vez sendo muito otimista, e TCMD ali até 8%. A Previdência hoje está sendo muito discutida, provavelmente, né, vai sofrer essa tributação. Então a liquidez ali ela é inventariável, então se ela vai pagar o imposto, sendo o VGBL, ela vai pagar o imposto sobre o rendimento, no PGBL ela vai pagar sobre a totalidade, mas a questão da tributação ela é muito contestável e está em voga essa questão. A holding é offshore, tá? Não existe uma liquidez imediata porque é cotizado. Hoje a gente se depara na internet com muitas pessoas falando de holding como se o holding fosse para todas as pessoas, né? E não é dessa forma que é a realidade. E nessa ocasião, até muitas vezes a gente vai atender os clientes e eles falam: não, eu tenho uma holding, está tudo resolvido. Mas essas cotas elas vão precisar também ser inventariadas. Elas vão precisar ter um imposto, né? Vai ser demandado para eles pagarem. Então o seguro sucessório aqui é a única ferramenta que integra um caixa real no momento que a empresa mais precisa. Então assim, aqui é tanto, eu coloquei como empresa,
Por quê? Porque a pessoa física, ela se mistura com uma empresa, como eu falei anteriormente. E aquela alavancagem financeira que eu falei, de R$1 para 60 mil reais, como que isso é feito, tá? A partir do momento que é feita uma consultoria, é feita uma anamnese, né, desse cliente, a gente começa a entender todas as necessidades, e aqui no caso dos doutores eu vou falar especificamente para vocês. Eu trabalho muito em conjunto com advogados, porque só vocês sabem a fundo a realidade de cada cliente. Então, a partir daí, a gente vai traçar um planejamento específico para aquela situação. E não quer dizer que o seguro de vida é a única ferramenta para cuidar desse tipo de situação. Vai ser utilizado um testamento, pode ser utilizado uma holding, tá? E até mesmo usar a ferramenta de previdência se precisar utilizar a vantagem tributária ali, né, a isenção que existe ali dos 12%, para a gente, na verdade, é o diferimento, né, para poder também auxiliar nessa questão sucessória. E aqui um diferencial que nenhuma outra ferramenta tem, tá? Que é a base legal consolidada, Lei 15.040 de 2024. Então não vai integrar o espólio, nem vai passar por inventário. Ele não é tributado no imposto de renda, tá? Não sofre incidência de TCBD. No Simples Nacional, a tributação é zero para a PJ pagadora também, tá? E falando de pessoa jurídica. E aí, mais uma vez, eu trago a atenção para a previdência privada, tá? Diferente do seguro de vida, ela já está sofrendo esse questionamento com a reforma tributária, mas já teve questionamento, né? Por isso que eu coloquei contestável no outro slide. No caso Chipanese, eu não sei se vocês se recordam, no caso Chipanese existia um valor considerável em previdência que acabou sendo tributado, tá? E do Banco Safra também, né? Que é uma instituição bastante conhecida, mas que passou pela mesma situação. Então a reforma ela vai trazer algumas questões que ainda não são patentes, mas estão bem encaminhadas para que sejam tributadas sim. E aqui quanto ao patrimônio da vida e de vida que fica preso no inventário, tá? O imóvel financiado é o primeiro deles, porque esse imóvel é do banco. Se ele está financiado, esse imóvel é do banco, né? Até que seja quitado, né? A família fica totalmente desprotegida no momento dessa sucessão de imediato. E aí tem aqueles questionamentos, né? Se eu tiver uma conta conjunta, eu saco a metade, né? Eu saco tudo, a Receita não vai saber disso, não existe mais isso, né? Tudo é cruzado, exatamente. Tem o imposto devido, ele tem que ser pago, não vai ter como fugir disso. Então, nada mais inteligente, mais eficaz e preventivo do que ter uma ferramenta de liquidez para honrar com esses impostos, tá? O custo invisível do inventário. Esse TCMD de 8% aqui é um dos percentuais que vão atingir esse cliente. Pode chegar até a 20% no patrimônio. A gente geralmente calcula de 16% a 20%. Por isso que essa relação, né, com os doutores é de extrema importância. Só vocês vão poder precisar o quanto que vai ser destinado para essa ferramenta, seguro de vida, para que a gente possa ter a liquidez ideal, porque muitas vezes também mal calculada vai ajudar, mas vai ajudar pela metade. E essa solução está na mão dos seus clientes em 3 dias. E eu costumo dizer o seguinte: nada melhor para um cliente ter a solução de imediato nas mãos. O que ele vai fazer com esse dinheiro é uma escolha dele e vai estar sendo assessorada por vocês. Tendo a orientação de vocês, com certeza vai ser destinado da forma correta. Porém, a gente não tem esse poder de decisão, o que esse beneficiário vai fazer com esse dinheiro. Mas a ferramenta vai ser destinada para isso. Muitas vezes isso fica gravado, né, no testamento, é importante. A gente vai falar isso aqui logo adiante. E aqui eu trouxe só para ilustrar os números, tá? O que muda para a família em relação a isso. O recebimento imediato, imposto, ele não vai ter imposto sobre o capital segurado.
não fica exposto o seu patrimônio, né, tendo aí pelo menos 20% do que ele teria que demandar para inventariar. E o poder de alavancagem, que ele contratar um valor muito menor, um capital muito maior. Todos aqui conhecem os princípios dos seguros, né? Não só do seguro de vida, todo mundo aqui conhece. Nada mais é do que o princípio do mutualismo, né? Assim como todos os outros seguros, nós pagamos esse seguro para que no momento que exista uma intercorrência, através também do princípio da boa-fé, essa pessoa que teve o sinistro vai receber esse capital. Porém, esse capital, ele precisa ser muito bem mensurado para que ele não venha atrapalhar também, porque muitas vezes um capital a menor, ele vai solucionar talvez 2, 3 meses, que aquela família precisa pagar de conta para vestir, comer, subsistir, né? E acaba também prejudicando o próprio inventário, porque as pessoas só calculam às vezes aquilo que elas vão precisar para inventariar. Mas quanto tempo essa família até o inventário terminar, ela precisa para ter a mesma qualidade de vida que ela tinha anteriormente? E aí o impacto real do seguro de vida na sucessão familiar, tá? O acesso ao patrimônio, o custo tributário, como eu falei para vocês, chega até 20% do patrimônio, tá? O imóvel financiado, que hoje, né, com crédito no valor que está, ainda é algo, para pais bem, ainda existe muito, né? Hoje você pega um custo efetivo total de financiamento imobiliário, está em torno de 19%, né? Se for feito até o Home Equity, chega a 19%, então, mas ainda existe bastante. E o conflito entre os herdeiros, que é o mais comum de todos, né? Acredito que os doutores aqui todos vocês conhecem pelo menos um. Só um, né? Uns. E tem casos assim que são... Não, o do Zagallo agora está um que está, né? Que é bem... Que até o vídeo aí correu pela internet, mas isso é mais comum do que as pessoas. Para a gente é comum tudo, né? A gente vê todo dia. Mas o ser humano comum, o homem médio, ele não vê isso. É impressionante. Não, isso não acontece, porque às vezes a gente atende as pessoas, né, presta uma consultoria, ela fala, não, mas isso comigo não vai acontecer, mas isso acontece todo dia com alguém. Então, ainda não chegou a sua vez, mas uma hora vai acontecer. E aqui falando diretamente para os doutores, tá? Aonde que vocês, como advogados, né, do setor imobiliário, aonde que impacta diretamente vocês, tá? O seu cliente vai ter qualquer uma dessas ocasiões que eu acabei de traçar para vocês, tá? Vocês já devem, aqui no momento que eu estou falando, né, ponto a ponto, vocês já devem ter refletido bastante aí sobre situações que vocês estão passando, inclusive. E essa parceria, ela gera uma receita que fideliza esses clientes. Isso é algo muito importante. Aí não eu não quero ser liviano aqui ao ponto de falar, não, mas você tem que conquistar esse cliente ao ponto dele te trazer novos clientes. Não, você está solucionando a maior dor da vida dele. Ele perdeu alguém, ele precisa solucionar diversos problemas que são jurídicos, ele não tem a menor noção como isso vai ser solucionado, e você traz ferramentas objetivas de forma clara e transparente para que ele possa entender, você vai ter essa segurança nesse momento através do seguro de vida, você vai ter o trâmite processual que vai ser esse, no final das contas isso tudo vai ser sanado dentro do período determinado, que não vai levar esse período tão grande que hoje, né, judicialmente ele é um pouco mais extenso, mas se for extrajudicial, então é mais rápido ainda, né, se tiver as ferramentas adequadas. E aqui o mercado de pessoa física, eu trouxe esse dado para vocês, ele é imenso, tá? São milhões e milhões de famílias que não têm esse tipo de assessoria. Vocês têm ideia de quantas pessoas no Brasil têm seguro de vida? Não tem ideia? Quem tem seguro de vida aqui? Bastante gente. É difícil isso. Eles vão entender por quê. Advogado imobiliário. Assim, vão entender. Não, legal, muito bom, feliz, porque assim, vocês fazem parte de 8% da população. E aí vocês vão ouvir um dado aí que é recorrente,
Tá? 18% da população tem seguro de vida. Só que 10% a 11% desses 18 são através de CCT. São convenções coletivas que obrigam as empresas a fornecerem esse seguro de vida. Só 7 a 8% da população escolheu ter um seguro de vida desenhado da forma ideal para as suas necessidades. Porque não adianta você ter, eu tenho um seguro de vida. Eu já deparei com muitos clientes assim, Luiz, eu tenho um seguro de vida. Posso olhar o seguro de vida? Posso avaliar? Posso analisar? Pode. Às vezes a pessoa, já peguei vários, tá? Principalmente feitos em bancos. Eu tenho uma morte acidental, eu tenho uma invalidez permanente e eu tenho uma assistência funeral. A primeira coisa que eu pergunto quando eu vejo morte acidental, você anda de moto? Você pula de bungee jump? Você pratica esporte radical? Você anda de moto a 120 por hora? Não anda. Vou te informar que dificilmente a sua família vai receber esse capital. O cliente fez 5. Teve um no sul que fez 20. O filho não fez nada, porque ele teve um infarto dentro do ônibus. Exatamente. Se ele morrer de morte natural, acabou. Acabou. E é por quê? Mas por que é feito isso? Porque a morte acidental, a sinistralidade, ela é proporcional ao preço do seguro. Então, 1 milhão de morte acidental, ele vai custar pouco, porque a sinistralidade é baixa. 1 milhão de morte por qualquer causa, custa praticamente 3, 4 vezes mais, mas vai cobrir qualquer morte, né? Então, esse... Exatamente. A família, né? Se vai gastar no seguro, é complicado. Teve um caso... O banco, né, o gerente, ele é um vendedor, né? Exato. Teve um caso, porque assim, no banco, tem alguns fatores, já que a gente tocou nesse assunto, eu não quero ser antiético, mas né, eu vou só trazer informações. No banco, existem metas. Né? Existem metas e alguns fatores que também para o cliente, eu não vou falar ainda da conduta do gerente não, tá? Nem vou entrar nesse ponto, são muito importantes. Será que você vai conseguir contactar esse gerente no momento que você precisar? Vocês sabem quem são os gerentes de banco de vocês? Quantas vezes trocaram o gerente de vocês? No sábado, domingo, no feriado, você vai conseguir falar com esse gerente? É a hora que você vai precisar usar. Não vai ser de 8 às 18. E não vai ser naquele formato. Então, assim, hoje eu falo com muito carinho de seguro de vida, como o Dr. Carlos falou aqui, a doutora Gilane falou também. Eu trabalho com planejamento financeiro, então eu tenho todas as verticais dentro do planejamento financeiro, investimento, seguro, previdência. Eu tenho por quê? Porque eu tenho meu cliente 360. Lógico, tem pessoas dedicadas a cada área. Mas o seguro de vida hoje, sem medo de errar, ele é o principal pilar do planejamento financeiro. E aqui é uma reflexão para os doutores também. Não adianta, muitas vezes, você ter um patrimônio gigantesco, que às vezes é dilapidado em 6 meses, 1 ano, 2 anos, por conta de uma doença, por conta de um acidente, e que não existe um pilar que é muito mais barato do que aquele que o investimento vai trazer para você de rentabilidade. E pasmem, 90% das vezes que as pessoas dilapidam patrimônio acumulado durante anos, o passivo que ela tinha de rendimento pagaria esse seguro. Então isso pode ser utilizado como uma ferramenta para fazer o seguro de vida, então ele vai se pagar. E os outros produtos também, mas eu não vou estender aqui. E aí eu queria deixar aqui meus contatos para vocês, tá? Esse aqui é o meu WhatsApp, esse é o meu Instagram pessoal, o meu Instagram profissional, tá? Nos dois eu estou sempre trazendo conteúdos, vocês vão perceber nas minhas redes. Aqui como o Dr. Carlos bem falou, e a doutora também vai estar dando curso aí para vocês. A internet hoje ela precisa ser um veículo de conhecimento. Eu não vendo nada na minha rede social, eu só transmito conhecimento, porque isso precisa impactar as pessoas para que elas escolham o que elas vão fazer ou não. Eu acho que para todos aqui ficou muito claro a importância do seguro de vida, não só no planejamento sucessório, tá? Que a gente está falando especificamente do planejamento sucessório. Eu queria deixar aberto para vocês essa parte que eu mais gosto, para perguntarem. Posso começar então? Pode perguntar, provavelmente obrigado pelo tempo. Luiz, dentro do planejamento sucessório, não é raro que a gente encontre desse acervo patrimonial
cota empresarial, cota de seguro. Existe algum produto de seguro que possa se vincular que o seguro de vida do cotista será destinado especificamente para também quitar cotas da empresa? Perfeitamente. O seguro de vida hoje, a Fernanda está aqui, eu trouxe ela por causa disso, tá? A Fernanda é gerente lá da Mão Geral, da MAG Seguros, porque a MAG hoje ela tem o produto mais completo para a sucessão. Então eu escolhi a Fernanda para estar aqui hoje justamente por conta disso. Existe um produto que chama Rolar e Sucessão, que você consegue colocar como beneficiário o CNPJ. Tá? Você pode colocar o cotista, que eu acho que é o caso específico que você está colocando, mas você também pode colocar esse CNPJ. Então o beneficiário pode ser o CNPJ e também o cotista. Por que eu toquei no CNPJ? Só para você... Wilson. Nessa ocasião, você precisa ter muitas vezes o benefício para o CNPJ e para o cotista. Tá? Porque dentro desse CNPJ, quantos cotistas vão existir? Tá? Você pode destinar o benefício para o CNPJ, o que vai dizer respeito ao CNPJ, e aquele cotista, para ele herdar, ele vai deixar o beneficiário daquelas cotas em específico. Tá? Mas o CNPJ também precisa ter, porque vamos dizer que seja uma holding, como a gente falou aqui. Essa holding tem ali as ramificações dela, certo? Os CNPJs vão precisar ser beneficiários também, porque senão você vai resolver a cota do CNPJ, mas dentro daquela ramificação você vai também ter um problema. Respondi? Eu vou pegar o permito pelo contato da... Uma parte com relação, você falou aí, né, das cotas partes, no CNPJ, esse CNPJ, vamos ver valor, você colocou no CNPJ, você pode já dizer a base de cada um benefício, cada um. O percentual de cada um, sim. A gente calcula isso e já destina o beneficiário qual é o capital que vai para cada um. Aí é uma forma prorrata, cada um. Isso. Não, na verdade, quando você deixar ele como beneficiário, tá? Você já vai destinar 30%, 20%, 50% daquele capital, você já vai destinar para esse beneficiário, tá? Para aquele cotista. Dentro do CNPJ. Dentro do CNPJ. Ou vai ter o do CNPJ e você vai ter o do cotista. Se bem que eu compreendendo, posso falar? Você que vem pelo Se bem que eu compreendendo é que o valor do prêmio será utilizado para quitar o valor das cotas perante os herdeiros. Exatamente. Então, o herdeiro Ele vai comprar a cota dos herdeiros para essa empresa continuar. Vou dar um exemplo assim, do Wilson e Luiz. Estamos na empresa. Tá? Eu vou fazer um seguro. Vou falar nem de cota, vou falar de percentual. 50% do Wilson, 50% do Luiz. Vai ter um seguro em nome do Wilson, tá? Beneficiário Luiz. Correto? E vice-versa. Porém, a família que vai estar sendo beneficiária, vai ser o teu beneficiário. Concorda? Eu vou receber o dinheiro para comprar a cota parte da sua família. E a empresa seguir. Tá? Quando eu falo de pessoa jurídica aqui, em torno de 72% das pessoas jurídicas elas quebram por conta disso. E muitas vezes não é nem por conta do familiar, né? Por causa de um genro, de uma nora, de um cunhado, de uma cunhada, que entram nesse litígio aí, a coisa desanda real. Então isso é proporcional ao percentual. Ao percentual. Dentro daquela estrutura daquele CNPJ, por isso que é muito importante essa relação com os advogados, para entender qual é o que é de cada um. A partir daí a gente vai desenhar um seguro específico para aquela situação. Eu preciso de 30%, eu preciso de 50%. Olha, não, eu quero deixar 40%, dizer que a minha parte é 50%, do Wilson é 50%. Não, eu quero deixar 10% para que a minha família tenha aqui uma recorrência de receita da empresa. Mas o controlador vai ser o Wilson. Mas dentro, então isso deve ser constado no contrato social. Perfeitamente. Aí é o formato híbrido, tá? Vai existir o seguro e vai existir também dentro do contrato essas especificações. Eu estou começando a entender. No início fica um pouco turbulento, mas quando a gente desenha isso, a gente pega lá o contrato social, não, é desenhado, mas é desenhado.
E é legal porque vai mudando, tá? Eu estava dando um exemplo para Porque pode haver retirada. Exato. Então isso vai mudando. Como eu estava comentando com a doutora Tilane aqui no início, a gente estava batendo um papo ali, falando de seguro de vida individual, tá? Alguns falaram que tem seguro de vida aqui. Quantos de vocês anualmente revisam o seguro de vida? A vida de vocês, no momento que vocês contrataram, é igual hoje? Aí eu sou chato, eu ligo todo ano para meus clientes, falo, cara, e aí? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Seu filho, sua filha? Pô, agora minha filha foi para faculdade de medicina. Pô, legal, cara, 13 mil, né, por mês, pai. Pô, bacana, aí o seguro de vida do cara tá defasado. Se ele morre amanhã, a filha não se forma. Estou dando um exemplo real, tá? Isso aconteceu. Como casais que não tinham filhos e hoje tem, já mudou a realidade. Então, assim como o Wilson perguntou, e você, o nome? Hilário Frank. Hilário, perguntaram, assim como a PJ, a pessoa física também sofre da mesma forma. A gente precisa atualizar, é muito dinâmico, sabe? Então, anualmente, é preciso revisitar aquilo que foi contratado. Assim como os contratos também que os doutores acabam aí fazendo, um ano, a vigência está excelente. Depois entrou um sócio, entrou outro sócio, já muda tudo. E essa quota parte, ela vai precisar ser alterada. Tá? Isso é fácil de ser alterado, apesar de parecer complexo, não é tão complexo assim. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, ninguém tem, não é possível. Posso colocar como beneficiário do seguro individual uma pessoa jurídica? Pode colocar uma pessoa jurídica, pode colocar o CNPJ. Justamente por conta disso. Né? No caso da ausência prematura desse sócio, o CNPJ é contemplado, é uma das situações, tá? Mas tem diversas outras situações que o CNPJ também vai receber esse valor. Tá? O beneficiário hoje pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que você determinar. Tá? No momento da contratação você já determina isso, e hoje ainda existe a possibilidade de você alterar. Hoje você colocou esse CNPJ como beneficiário. Amanhã você entende que não é mais o seu objetivo, isso pode ser alterado. O seguro de vida tem subrogação para herdeiros daquele beneficiário ou não? Não entendi. O seguro de vida do beneficiário, ele faleceu antes da pessoa que fez o seguro. Sim. Ele tem cobertura para substituí-lo? Entendi. Na verdade, você pode ou colocar outro beneficiário, tá? Substituir o beneficiário de forma objetiva ali, mas se você não colocar nenhum beneficiário, vão ser os herdeiros legais, tá? Vão ser os herdeiros legais. Não, ele vai ser hereditário, exatamente. De beneficiário vai ser, exatamente. Herança, exatamente. Mas, por exemplo, tem dois beneficiários, o tio e o irmão. O irmão faleceu, vai 100% para o tio? 100% pro tio. Ou vai descer para os... Não, 100% para o tio. Se ele não determinar nenhum outro beneficiário, vai 100% para o tio. Tá? Mas nesse caso teria que ter o percentual para o tio, porque se você estipular o percentual, vai também o que faleceu? Não, então, se tem só esse irmão e tem o tio, o irmão faleceu, vai 100% para o tio. Agora vamos dizer, eu deixo para minha irmã, tá? Minha irmã tem meus sobrinhos, tá? O que iria para minha irmã, vai para os herdeiros dela. Mas no caso de eu colocar 30 para o tio e 70 para o Então, se o sobrinho. tio morrer, 100% para o outro. Exato. Quem morrer, perde o percentual. Perde o percentual. E quem fica. Esse percentual então não vai para os herdeiros. Esse percentual ele não é transmitido para Não. Pode me botar como beneficiário. Não, existem casos aí que são complicados, porque existe esse questionamento jurídico também, tá? Muitas vezes esse pagamento de benefício fica travado por conta de discussão judicial. Por exemplo, que agora não tem mais esse entrave, tá? Acontecia bastante, eu falo assim, não, porque eu tenho uma amiga que eu quero fazer esse seguro de vida para ela. Eu pergunto, mas qual é a relação com essa amiga? Não, ela é uma amiga minha. Não, tudo bem. Ela fazia o seguro de vida para a amiga. E aí no momento que essa pessoa falecia, a cônjuge, ela ia falar assim, não, eu vou questionar porque ela não é amiga dele, é amante dele,
E essa discussão judicial, antigamente, isso aconteceu algumas vezes, tá? E ela conseguia reverter o benefício para ela, né, pelo regime matrimonial. Hoje, pela nova lei de seguros, não tem mais isso. Se você quiser deixar pro rapazinho ali da esquina, ele vai receber. Ele vai receber. Vai receber. Você pode destinar para quem você quiser, tá? Então, assim, isso é algo também que dentro da consultoria, não só a minha, mas dos doutores, é muito importante a pergunta, né? Eu sempre pergunto, tem alguém que depende de você? Às vezes a pessoa fala a primeira resposta, não, meu pai e minha mãe não são mais vivos, eu não tenho filhos. Você tem uma tia, você tem um primo, você tem... Às vezes é alguém que não é diretamente ligado, mas que depende financeiramente dessa pessoa. Então a gente acaba desenhando o seguro de vida para que essa pessoa tenha... Pode falar. Com relação à idade. Idade? Então, hoje, até 80 anos de idade a gente consegue fazer, até mais de Fernando. 5 é 85, atualizou. Opa, Atualizando. Eu fiz para vocês. Oi? Mostra qualquer causa. Não, um tempo atrás ele falou, não, já passou o dia. Tem seguradoras que não fazem. Aqui a MAG é que faz a idade maior. Então. Policial tem um produto exclusivo que chama segurança exclusiva. Policial, bombeiro, eles têm um produto específico. Dependendo da patente, ele pode fazer o seguro de vida individual normal, tá? Mas soldado, eles têm um produto, a MAG criou um produto específico, a ASUS criou um produto específico, aí tá tudo bem. Eles têm. A maioria não faz. Tem um produto específico para policial, para militar. Tá? Por quê? Por conta da sinistralidade, senão a seguradora ia quebrar, né? Ainda mais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Olha, o que a doutora perguntou é muito importante. Há pouco tempo atrás, aí falando de prêmio, alguém falou de prêmio. O prêmio, eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas o prêmio nada mais é o que é pago pelo seguro. Tá? É o preço. Eu fui contactado por um neto de uma cliente. Ele falou assim, ó, cara, minha avó tem um patrimônio considerável, minha avó já tem 75 anos, e eu estou muito preocupado, porque eu moro na Suíça, esse neto mora na Suíça, e, cara, eu não sei o que vai ser quando a minha avó falecer. Eu falei, cara, a gente tem um produto, e aí entrou exatamente no Sucessão, para isso, e a gente fez uma sucessão de R$1,5 milhão para ela, e ele custa hoje R$5.500 por mês, tá? R$5.500 por mês. E aí, quando eu falo desse caso, a pessoa fala, cara, você paga R$5.500 por mês. E aí eu quero refletir aqui com os doutores. Qual a expectativa de vida dessa pessoa, desse contratante? Com 75 anos, vamos dizer que ela vai até mais 15, 90 anos. Então vamos colocar 6 mil para ficar redondo, 72 mil por ano. Tá? 720 mil. Então você está comprando um benefício. Aí por que eu estou falando isso? Estou falando daquela alavancagem de 1 para 60 mil. Tá? Que é uma média. Você está comprando um capital de R$1,5 milhão, que vai ser reajustado pelo IPCA, para que o seu dinheiro não perca ao longo do tempo, por R$720 mil. E isso, quando você olha só o preço imediato, você acha um absurdo, mas quando você faz essa conta, e mais, se ele não faz, o patrimônio da avó dele ia ficar sendo deteriorado. Eu não entendi muito bem esse marco temporal, 80 anos, como é que é? Na contratação, 85 anos. 80 ou 85? 85. Por que acontece? Algumas seguradoras, a MAG em específico, faz até 85 anos. Tem seguradora que faz só até 65. Não faz. Tem algumas que fazem até 70, outras fazem até 75 anos. Tá? A que faz com as maiores idades hoje é a Mongeral. Dentro desse planejamento financeiro, você falou R$5 mil, R$6 mil por mês. Mas, à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão naturalmente envelhecendo, o valor do prêmio vai aumentando? Vai, de acordo nesse produto específico sucessão, teve-se esse cuidado na questão atuarial. Por quê? Porque ele não sofre o reajuste etário, ele sofre o reajuste pelo IPCA, porque senão ia ser impagável. Daqui a 10 anos você fosse reajustando. Por exemplo, fazer um seguro agora com 50, mas a expectativa de vida 80, quando tiver 80 anos, o seguro, aspas, a perspectiva de estar inadimplente é enorme, porque ficou impagável. Exatamente. E aí? Esse é o grande fator de quem está te atendendo.
Por quê? Porque isso precisa ser mensurado nesse momento de vida agora, e ele vai precisar ser alterado ao decorrer da sua vida, para que ele se adeque não só à sua necessidade, mas à sua condição financeira. Você concorda, Wilson, comigo, que hoje você pode estar ganhando rios de dinheiro e amanhã acontecer algo na sua vida que a sua situação mude? Eu preciso estar em contato com você para você me dizer assim: Luiz, eu preciso aumentar, meu patrimônio cresceu muito, Luiz, eu preciso diminuir, mas eu não posso estar descoberto. Então a minha obrigação é estar diretamente ligada a cada cliente que eu atendo para mostrar para ele o seguinte: eu sou o seu braço de apoio para entender a sua situação financeira e desenhar o melhor produto. Porque isso que você acabou de me falar é o retrato do que sempre aconteceu no mercado e vem mudando muito. As pessoas iam lá, contratavam essa pessoa que vendia, ia à venda mesmo, não é nem consultoria, ela jogava uma bomba de fumaça e você nunca mais falava com ela. E isso é muito prejudicial. E muitas vezes eu me deparo com isso e eu entendo a desconfiança de muitas pessoas de falarem o seguinte: pô, Luiz, eu já ouvi isso, eu não quero mais saber disso. E às vezes eu tenho a audácia de dizer o seguinte: pô, eu tenho certeza da forma que eu vou te falar, você nunca ouviu. Porque as pessoas não têm esse cuidado. E é isso que faz com que você tenha essa perpetuidade de segurança, tá? Não só pelo quanto você paga, tá? Porque esse é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Porque hoje eu vou te dar aqui um dado que é legal de falar. De 5 a 7% da receita bruta é saudável você pagar um seguro de vida. É muito saudável. Mas acima disso, dependendo da situação financeira, você está criando um problema e não uma solução. E aí está exatamente onde você tocou. Se não for bem desenhado, você está criando um problema para essa pessoa futuro. E aí que entra a venda lá na ocasião que eu falei, porque essa pessoa foi comissionada, recebeu o que ela precisava receber, mas a sua necessidade ela não atendeu. Então assim, é uma linha muito tênue, tá? A contratação do seguro de vida e a utilização desse benefício para a necessidade específica de cada pessoa ou empresa, como foi perguntado aqui, tá? Então é preciso, nessas situações, né, em que vocês se deparam, entender não só a situação da PJ, como da pessoa física, porque uma vai impactar na outra. Uma vai impactar na outra, com toda certeza. Tá legal, estou gostando, vamos mais. Luiz, você está falando sobre sucessão, mas você pode falar um pouquinho sobre coberturas em vida, tipo proteger minha renda, assim? Legal, isso é muito bom. O que acontece, né? Quando fala seguro de vida, todo mundo vai falar assim: não, quando eu morrer, né? Vou deixar isso para alguém. E aí eu vou usar esse gancho aí. Eu tive uma situação engraçada com um cliente essa semana, que eu fui atender e ele falou assim: não, cara, pô, eles que se virem, eu não vou contratar seguro por morte não, eles que se virem. Eu falei: pô, mas essa regra vale também se você ficar inválido de forma permanente? Será que se você ficar inválido numa cama aí, você que se vire? Aí ele ficou me olhando assim. Ele falou: pô, Luiz, mas aí eu falei: não, mas é a mesma coisa que você está dizendo para mim em relação a eles. São eles que vão cuidar de você se acontecer alguma coisa com você, né? E é muito pertinente essa pergunta, porque hoje 90% do seguro de vida é em vida, tá? É um seguro por uma incapacidade permanente, por acidente ou por doença, tá? Tem seguradoras que cobrem as duas, com uma incapacidade total. Incapacidade temporária, os doutores, na sua grande maioria, são autônomos. Então, se você não está ali de frente, né, do seu escritório, você não está dando receita. Ah, eu tenho um filho, um cliente XYZ, mas se você fica 6 meses, 1 ano parado, isso impacta na sua receita, né? Então, tem um produto de incapacidade temporária que todo mundo chama muito de proteção de renda, que você recebe uma renda nesse período de afastamento. Produto de doenças graves, que infelizmente hoje é o que a gente mais paga, tá? Hoje tem um comprometimento aí muito alto de doenças graves, e aí em todos os níveis, tá, de doença. Cirurgia, diária de internação hospitalar. Então a gente tem hoje uma gama de produtos que a gente consegue diluir o seu risco. Então você não precisa colocar o seu risco só diante de uma morte. Você tem diversas situações em vida que você precisa estar protegido, porque senão você vai sofrer isso em vida.
você vai olhar a sua família precisando do seu apoio e você não tem como dispensar dinheiro em relação àquilo. Ou como eu mencionei anteriormente, aquilo que você acumulou durante anos, às vezes em 6 meses, 1 ano, você vai deteriorar porque você não tinha essa proteção. Tá? Então, assim, é algo que é de extrema importância. E muitas vezes só é falado na internet, mais umas vezes nas redes sociais, o seguro por morte, o seguro de vida. Então todo mundo acha que é só por morte. Todos aqui tinham conhecimento desse tipo de produto? Eu fiz mais por causa disso. É muito importante. Pois não? Uma vez eu vi uma discussão em que a pessoa ficou inválida para o INSS ou para a atividade profissional, mas o seguro não ficou. E não pôde receber a indenização. Como é que o seguro mensura essa questão de invalidez? Então, a invalidez ela é validada pelo médico, tá? Então, o laudo médico, ele vai para a seguradora tem uma junta médica que ela avalia essa invalidez e ali ela chancela, realmente, esse cara não tem mais condição de ter atividade laborativa, ele está inválido de forma permanente, a seguradora vai lá, valida e paga, tá? Com relação ao INSS, alguns critérios mudam, tá? Não só o fator de remuneração, como a aceitação, tá? Porque o prêmio do seguro de vida ele é pago na totalidade, o INSS ele é pago mensalmente, né? Então, assim, são critérios de cada instituição. Agora, algo que impacta muito em relação ao seguro de vida, eu não sei qual foi a instituição, né, a seguradora que foi da ocasião. Muitas vezes, como a doutora falou, você contrata um seguro que nas linhas miúdas ali aquela invalidez é excluída, tá? Então, assim, esse é o cuidado da consultoria. Às vezes esses produtos que a gente chama de bilhete são produtos pré-moldados, né, empacotados, eles já vêm ali pré-determinados e eles são muito baratos, e isso chama atenção. Você vai pagar só R$100 por mês, R$150 por mês, você tem 1 milhão de invalidez permanente. Aí quando você vai ler lá no asterisco lá embaixo, risco excluído, invalidez tal, invalidez tal. Então, assim, eu não estou dizendo que foi o caso, tá? Mas provavelmente foi uma ocasião dessa. Essa é uma questão que está sendo discutida muito pela SUSEP, porque as pessoas não podem ficar à mercê de letra miúda. Então, essa lei que eu relatei aqui, de 24, ela vem trazendo justamente isso. Exatamente. Agora a informação, se ela não for, e nós como corretores, eu também sou corretor de seguros, né? Eu também sou certificado pela SUSEP, eu tenho até a SUSEP plena, nós vamos responder de forma solidária. Se eu fizer o seguro para o doutor, e na ocasião que a sua família precisar, dentro daquilo que eu desenhei, não atender, e eu não comprovar, tá? O ônus da prova inverte. Se eu não comprovar que eu realmente demonstrei para você o que cobria, eu respondo por isso. E eu acho que está certíssimo. Porque a gente não pode brincar com a vida das pessoas. O gerente do banco não pode chegar para você e falar, pague isso aqui que está tudo certo. E como a doutora falou, no momento que você chegar uma morte acidental. Eu acho que eu não cheguei a dar sequência no assunto, isso veiculou na internet pra caramba. Um senhor no sul tinha 20 apólices de morte acidental. Você chegou a ver, doutora? Tinham 20 apólices de morte acidental. Ele pagou por quase 15 anos essas apólices. E aí uma amiga da família, quando a família dele não recebeu, ela foi na internet, abriu a boca de forma correta. E a instituição não se retratou. A SUSEP notificou, multou e tudo mais. Mas e essa família? Que o cara pagou a vida inteira, né, esperando que a família fosse ter essa tranquilidade, não teve. Sabe o meu cliente falava para a mulher dele? Pode ficar tranquila, amor. Você vai receber, pacotão. Tranquila. E a mulher acreditando, o dia que ele for... Mas se fosse da forma correta, é o melhor dos mundos, gente. Quem não quer ver... Não sabia ler um contrato, né? E nunca pensou no advogado. É incrível. A gente é só incêndio. A gente não é bombeiro. A gente é advogado. A gente não apaga incêndio. Aí ele foi procurar, doutora, eu fui levantar e falei assim, gente, você não estava nem para ler.
Mas, doutora, eu vou ser advogado do diabo. Isso é responsabilidade, tudo bem, do contratante, sim. Mas ele não tem conhecimento técnico daquilo. Por isso que eu falo, É má fé. É má fé. Eu não posso entregar algo que não vá atender a sua necessidade. Eu tô falando gerente tem Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, Luiz, me manda uma cotação aí. Eu não mando. Eu falo, eu preciso de pelo menos de meia hora, 40 minutos para conversar com você e entender a sua vida. Porque senão eu vou estar entregando algo que não está te atendendo. Porque eu quero pagar só até R$100. Tudo bem que você pague até R$100 e esteja dentro da sua necessidade. Não é porque você vai pagar R$100 que tem que ser de forma aleatória. Entendeu? Então esse cuidado é nossa responsabilidade. Eu não estou dizendo que também não é do contratante de ler, também é. Né? Mas a gente tem essa responsabilidade. Porque a população não está acostumada a consultar o advogado para saber qual o melhor caminho para ele ter esse risco. Como esse planejamento, o seguro de vida, como o planejamento patrimonial, sucessório, é importante para as pessoas. E a gente só pensa na morte, infelizmente. E entre outros casos, que também é outro tabu. Você fala, deixar o testamento, vou deixar o seguro, você está E meu pai falava que eu estava adorando ele. Eu tenho em torno de uns 150, 170 clientes. E eu nunca paguei um capital por morte. Até agora. Eu nunca paguei um capital por morte. Mas eu já paguei muito capital de capacidade temporária, de doenças graves, de internação hospitalar, de cirurgias. Será que só para a sucessão, para a morte é o importante? Não. Então, assim, o que vai levar você até esse ponto? Todas essas outras proteções. Entendeu? Só que eu também faço, nós, né? Todos nós, não tivemos essa educação financeira nas escolas, né? Eu postei na minhas redes agora, acho que tem uns 2, 3 dias, que na Califórnia se tornou agora, nos Estados Unidos, matéria obrigatória de educação financeira. Agora, né, em 2026, se tornou uma matéria obrigatória nas escolas da Califórnia. Então, assim, a gente aqui nem fala sobre isso. Na escola da minha filha, ela está tendo feira de empreendedorismo, em todos os setores. Entendeu? Eu falei, poxa, legal. Ideia que eu tivesse feito isso na nossa área. Excelente. Ter uma noção. Pô, tem até, falando isso, uma dica aí, tem o jogo da mesada para as criancinhas, agora achei genial. Tem jogo da mesada, assim, nós temos que fomentar isso, porque as escolas não vão. Tem que ter para adulto também. Também. Bom, o doutor tocou num ponto importantíssimo, né? Eu também faço muita palestra em sociedades médicas, tá? Onde tem... eu sou casado com um, inclusive. Então, assim, eles, né, a profissão também é bem árdua, assim como a dos doutores aqui. Só que aí tem um detalhe importantíssimo, tá? Hoje, quantas pessoas vocês conhecem, principalmente médicos, cara, não desfazendo as outras profissões, mas o cara às vezes está com 80 e poucos anos, está dentro do centro cirúrgico. Mas na sua grande maioria, porque ele precisa, não é porque ele quer trabalhar. Ele não se planejou financeiramente no início da carreira dele para construir um patrimônio para que ele pudesse trabalhar porque ele quer, não porque ele precisa. Pode falar, não, eu estou agitado. Então, assim, o planejamento financeiro é para isso. Não é só para, caso você tenha uma doença, um acidente, não, mas para você ter uma aposentadoria tranquila também. Eu tenho certeza que de todos os produtos que eu falei aqui do seguro de vida, ninguém quer usar. Nenhum de vocês querem usar nenhum deles. A gente não contrata para usar, né? Eu brinquei com a Camila agora há pouco, assim, eu falei, você contrata o seguro do carro para sair da concessionária para ter no poste? A gente também não faz seguro de vida para se machucar, mas na hora que a gente machuca, a gente tem. Eu dei entrada no benefício do cliente que foi jogar capoeira e rompeu o tendão de Aquiles. Quebrei meu pé, tem 6 parafusos, você viu? Um amigo meu levou uma bolada, e ficou cego. Como é que pode? Você imaginar algo desse tipo? Se a gente for falar de caso concreto aqui, tu não cabe, mas infelizmente é algo que a gente tem, assim, eu gosto muito dessas ocasiões para a gente poder debater, porque não é fácil. Para vocês verem, de 200 milhões de brasileiros, 8% tem.
Então, quantos não tem, né? Milhares. Eu fico à disposição de vocês, estão aqui todos os meus contatos. Se alguém quiser, eu tenho cartão físico também, porque eu acho que é pertinente. Se quiserem, eu tenho cartão físico ali. Se tiverem dúvida, podem me mandar mensagem. Quem tiver disposto a fazer parcerias também, eu tenho parcerias com diversos advogados nesse sentido que eu apresentei aqui para vocês, até para que a gente possa desenhar junto, criar realmente uma relação, né, com o cliente de verdade, entender a necessidade de cada um, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Fernando, obrigada aí pela palestra. Contribuiu bastante. Agora todo mundo planejar o seguro com o planejamento patrimonial e sucessório. Aqui tem um certificado. Obrigada pela palestra. A legenda tá? Literatura classe alta, sabe? Vocês não estão valendo de Abame. A Abame é mais fria nesse lado. Ele fica lá é mais quente. Tá faltando experiência. Tá pegando experiência. Aqui é o lado frio, ali é o lado quentinho. Eu acho que eu vim pra cá, tu. Aqui é o lado quentinho. Eu vim pra cá, tu era todo. Tem um sorteio, tá, gente? Só espera só um pouquinho. Número 11 tá aí. O número 11 vai ganhar, né? O número 11 tá aí, tá? Aí, professor, se eu não gostar, pode mandar. Olha, guarda só um pouquinho que vai ter sorteio, tá, gente? Pode tirar o Quem é que não gosta? Tem que ganhar prerrogativo, não tem prerrogativo. Obrigada, Carol. Quantos, né? Você vai falar. Que número é de número? De 1 a 21. Dá de presente para a presidência. Ó, de presente. Camila Coutinho. Dá licença. Não vou nem participar. Vamos pegar outra igual, vai. Vai pegar outra igual. De 9 a 21. De 21 a 21, tira o 9. Esquece Tá, 9 não pode. 20. Quem é o 20? Cláudio. Vamos pegar o outro. Eu sempre coisa para uma bebida. Vou botar esse aqui. Eu tenho que sair não, mas eu volto também. Não, não pode mais frente, não. Eu quero o número 2. 2. Tatiana Palumbo. Ai, obrigado. Tá faltando uma parte. Vai ter aqui, ó. Isso aqui é pra junto. Tem mais? Muita agonia. Vamos lá, 7. Eu. Obrigada.
Fala, vizinho. Vai chamar o vinho. Quem é o 12? 12. Maria Tereza. Aí, ó. Vamos lá, mais um caderno. Nossa. 3. Agora olha só, o último brinde, voltava com essa. Essa sorte da terra. A sorte sua, porque eu já não pode falar o número, mas eu já não sei. Isso aqui é um kit de Hoje à café. noite. Isso aqui é um kit de café. Eu vou ganhar esse. Vai. Você bebe café? Eu vou dar café. Mas depois aí, quer o caderninho? Mas ela não vai ter a sorte dela. Acabou? Agora faz bastante brinco. Gente, obrigada a todos pela presença, tá? Eu não ganhei nem bala perdida. Que bom, né? Nem sorte. Ficou maior a Márcia e Maria. Nem a sucessão da comissão. Ô, Cláudio, foda a posição. Vem. É difícil também, é muita experiência que eu sou mentindo. Tira a foto da Pra cá, né? Vocês foram Aqui nesse canto mesmo. Olha, é minha melhor videomaker. Vamos variar. É minha filha, minha melhor videomaker. Eu sou gerente de Eu participei de esse que é independente. E a gente trabalha. É o 0.5, 0.5. Essa é a É pra ficha aqui na cabeça do mundo. É, Legal. isso. Eu sou coordenador também, então ela que cuida do meu CNPJ lá. Oi? Faz o seguinte. Oi?